Beraldo, você já ouviu falar daquela história em que os homens sobem a montanha numa viagem espiritual pra queimar o anel? Você tá falando de Senhor dos Anéis? Não, de Legendários. Xiii! Vinheta. Papo torto. E aí, pessoas tortas, tudo bem? Thiago, quantos milhares de reais você pagaria para se vestir de laranja, uma cor horrorosa, ficar foda, e subir um morro em Palotina, Paraná? Cara, eu sei o quanto eu pagaria pra não fazer isso. Boa resposta. Pra jamais ir em qualquer evento desse tipo. Exatamente. Do qual eu já fui convidado, inclusive. Sério? Sim. Mentira. Já fui convidado. Quem? Me fala no off. Quem te convidou? Meu Deus! Luiz Inácio Lula da Silva, como você fez isso? Mas assim, ó, vamos falar sobre o Legendários hoje. Vamos. Que estourou a bolha, mas assim, a gente já conhece Legendários há uns 2 anos, pelo menos. Sim. Porque é da bolha gospel, da qual nós, acredite se quiser ou não, fazemos parte. Faz o disclaimer antes, Thiago, e daí eu falo sobre o que é o Legendários para quem às vezes não conhece. Disclaimer é de que esse vídeo aqui, ele não vai ser pessoalmente direcionado contra as pessoas, os legendários em si. Não. O ser legendário, a figura, você, o homem, família do homem, que vai pra lá. Você, mulher de legendário. Oi? Você coloca o seu número de legendário no Instagram, talvez a gente fale que você é um pouco cringe e um pouco cafona. Mas só isso. Só isso. Não é nada assim, um ataque pessoal. A gente vai falar de um tema mais macro aqui. Isso. Pelo menos essa é a ideia. A gente vai analisar a instituição de um ponto de vista até de pessoas que fazemos parte da estrutura dessa instituição. Já que estamos a vida inteira na igreja. Então a gente já viu, eu já vi pelo menos coisas bem similares a isso acontecendo. Eu já ouvi falar de muitas coisas. Para você que não sabe o que é o Legendários é um movimento cristão, mais do movimento evangélico brasileiro, em que ele tem como propósito reunir homens e fazer um retiro, fazer um acampamento, uma imersão deles, geralmente num morro, numa montanha, numa trilha, para com o intuito de aprimorar nesses homens valores que eles determinam que são valores masculinos, né? Como a fidelidade, a hombridade, a honra, né? Então, o Legendários ele tem como premissa estimular o homem a exercer a sua masculinidade do jeito mais cristão possível. Esse é o mote. Ok. O problema disso, Thiago, até então parece lindo, né? Homens para ser parece fiéis. uma coisa inocente. Parece inocente, né? Parece uma coisa inocente. Mas o problema é que a gente vê várias red flags nesse processo todo. Orange flags. Orange flags, com certeza. A gente vê orange flags financeiras, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de influência, social. do ponto de vista dos valores que são empregados ali e do ponto de vista organizacional também do negócio. Posso dar meu ponto? Dê o ponto. É que assim, bichinho que matei. É que assim, uma das coisas que acontece no Legendário é que você tem que pagar para ir lá, e é um valor bastante alto, para fazer parte dessa comunidade. As coisas, você é super regrado em relação às coisas que você pode levar. Vocês têm uma lista ali de acho que uns 40 itens. Porque assim, o grupo Legendários, ele não é só sobre subir a montanha. Isso é uma parte do que eles fazem. Isso. É um movimento. Então tem muitas coisas que eles fazem. Inclusive, até questões sociais e tal, que eu acho que eu já ouvi falar que eles fazem também. Tá. Mas esse ato de ir na montanha, que é pelo qual o grupo é mais famoso, é bastante restrito. Você não pode levar as coisas. Por exemplo, se você for doente e você precisar de remédio controlado, você não pode levar. Legal. Então você não pode levar. Talvez agora tenha mudado porque recentemente um homem ele faleceu em uma das trilhas dos Legendários. Que acho que ele tinha algum problema assim, ele não... E foi a exaustão, provavelmente não sei se era uma asma, alguma coisa assim, não tinha remédio, daí ele veio a óbito. Então provavelmente
Mudou. Começou a mudar. Mas assim, não é parte do princípio. Por quê? Porque todo Comida, você não pode levar. porque todo o princípio dessa coisa é ser uma experiência masculina, raiz. Porque tem um quê de militarismo no que eles fazem. Isso. Tem Tanto quase que é quase um grupo paramilitar. acho que tem vários princípios. Parece uma organização militar, que são homens de farda, tem uma hierarquia. Eu acho que, sendo bem sincero, você pode até pensar em ser paramilitar, mas eu acho que vai muito mais para ser um grupo escoteiro de homens adultos. Ah, com certeza. Porque o escotismo também tem várias questões meio paramilitares também. De rigidez, de hierarquia e tudo mais, de comando, de uniforme. E eu acho que eles seguem nesse sentido. E eles têm grito de guerra, que é o grito dos 300 de Esparta. Sim, é bizarro isso. Que eles ressignificaram para dizer que alguma coisa de Jesus... Thiago, posso falar uma coisa agora? Eles copiaram o grito de guerra de homens gays. Verdade. De homens gays. Você vai falar que os homens, os guerreiros de Esparta, não tinham relações homoafetivas? Não, Thiago, ele era você grego. É um estudante de história. Ele era grego. Eles eram gregos. Homens gregos só gostavam de homens gregos. Eles não gostavam de mulher. Mulher era um mal necessário você na tem Grécia. Que fazer um filho. Ai, sério? Mulher era um mal necessário sério na que eu tenho Grécia. que me deitar com aquela ridícula? Nem que eu tô cheio desses outros 299 homens olha o sarados. Dela, olha ridículo. isso, gente. Enfim, então é Grito isso. Gay. Mas tudo bem. Daí eles vão... Não pode se contar as coisas que acontecem lá, a princípio. Isso. Segredo, não conta. Você tem que passar por essa experiência masculinizante, então você não pode ter remédio, não pode levar comida, você tem que sobreviver igual macho. Isso. Igual macho perto de vários outros machos. Você tem que obedecer a hierarquia dos que já subiram. Exato. Dos staffs. E, detalhe, as famílias de quem vai subir a montanha têm que ficar reunidas também, orando na igreja. As mulheres ficam esperando os seus homens legendários. Assim porque eles foram pra guerra, Thiago. Esse é o conceito. De que eles foram pra guerra espiritual. Enquanto as mulheres ficam na sua batalha espiritual, que é dentro do quarto, esperando o homem voltar gloriosamente dessa experiência. Cuidando da criança da casa. Deus, por favor, que ele volte e lave o prato que ele comeu. Não à toa que não tem legendárias. São as mulheres dos legendários. Ou seja, tem toda uma questão dessa recuperação dos valores. Porque eu acho que, no final de tudo, o grupo de legendários é simplesmente um grupo reacionário. Com certeza. É a ideia de que, do século passado para esse, os homens perderam parte da função, o perfil do homem tem sido questionado, o perfil da mulher também, e em grupos conservadores, obviamente, tenta-se a todo custo retomar os ideais conservadores, do papel do homem e do papel da mulher. E a melhor forma de você fazer isso é criando um movimento, roubando ideias de vários outros movimentos parecidos, tipo escotismo, tipo os 300 de Esparta, se apoiando em questões, ideologias fortes, como a Bíblia, e poder fazer isso, né, no movimento de pertencimento, porque daí vai puxar isso, vai puxar pertencimento, ressignificação de valores, e aí você tem, né, um bom prato para quem sente que o seu perfil de feminidade ou de masculinidade tem se perdido. Às vezes tem se perdido por ótimas razões. Né? Não acordaram, a sociedade não acordou e falou assim, nossa, hoje eu quero questionar todos os perfis de masculinidade e feminina. Não, essas coisas geralmente acontecem por razões. Sim. Mas essas pessoas que insistem que o mundo é pior por conta da perda desses valores precisam se apegar a alguma coisa. E, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Exato. E as igrejas perceberam que vender lenço em igreja é extremamente lucrativo. Barbaridade. Porque, assim, o movimento ele não é brasileiro, né? Ele tem sua origem na Guatemala. Nossa Senhora. Por quê? Não sei. Mas o movimento tem origem na Guatemala. O fundador do movimento... Sei lá qual que é o nome dele, não quero saber também. Mas aí fato é que o Legendários, ele é um CNPJ, ele é uma empresa, ele é uma franquia. Então, por exemplo, cada célula, cada unidade Legendários que abre, por exemplo, em Curitiba, deve ter umas 2, 3, sei lá. Eu quero que a minha igreja tenha a possibilidade de fazer um movimento Legendários. Eu tenho que comprar a franquia, de certa forma, uma franquia... Os direitos de uso. Os direitos de uso. E eu tenho que repassar um valor para a Guatemala, né? Então, é um grande esquema de pirâmide. Provavelmente eu tenho que ter as suas lideranças regionais também, lideranças nacionais. Então, é um grande esquema de pirâmide. Tem o líder da Guatemala, tem o setor nacional. Eu não sei se chega a ser um esquema de pirâmide, mas eu acho que é um esquema de franquia. Né? Não é um Ponzi scheme, né? Que é um esquema de pirâmide. Mas é esse esquema de que
vale muito... É um movimento muito rentável. Muito rentável. Porque, tipo, é um movimento lucrativo. Porque, tipo, o que eles gastam, talvez, é no transporte dessas pessoas para a região que elas vão subir o morro. E mais nada. Porque as vestimentas as pessoas compram. Comida, bebidas, coisas, é muito limitado. O valor é baixíssimo. Mas eles que levam tudo, eles que compram. Eles que levam tudo. Equipamento, eles que têm que comprar. Todos os participantes têm que comprar. E daí, se eu quiser a bandana dos legendários, se eu quiser o boné dos legendários, a faixa de braço, tudo é cobrado. E eu acho que existe um... Eu não sei se é um custo de entrada no Legendários ou se é um custo tipo, de um kit inicial que você tem que comprar. Mas é um valor, assim, absurdo, de milhares de reais. Exato, assim, de R$1.000, 2.000. Pelo menos do que eu já ouvi falar. E daí aquele negócio, muita gente vem e fala assim, pô, mas você pode falar com Deus no seu banheiro sem gastar nada. É verdade, mas eu não quero ser, tipo, todo evento tem um custo, sabe? O ponto é que ele é muito díspare de qualquer estrutura que o Legendários proporciona, sabe? E daí fica muito claro que ele tem um viés de lucro, assim, sabe? E não só isso, porque particularmente não me choca ter um viés de lucro. Mas eu fico pensando que, para mim, fala muito socialmente, tanto essa primeira questão de ser um movimento claramente de tentativa de retomar os valores conservadores a partir de uma embalagem palatável, né? Então você cria um grupo para retomar esses valores, né? Se ligando a vários outros movimentos e tal, como também tem uma lógica muito social. Afinal, se é tão caro entrar, obviamente não é qualquer um que pode pagar. Exatamente. Então, e é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais frequente nas igrejas. Eu acho que hoje o principal motivo de eu me sentir afastado das igrejas nem tem a ver com a igreja e com a idade que eu frequento, mas com o próprio princípio, porque, cara, a quantidade de igrejas que a gente vê que surgiram com essa lógica, tipo assim, totalmente pautada nessa lógica de classes econômicas, é bizarro. Castas, né? Porque tem muitas igrejas que hoje tem, tipo, assim, áreas VIPs. Sim, viralizou aquela igreja de São Paulo. Isso que ia ter acho que era um evento, assim, acho que não era o culto normalmente semanal, mas ela tinha uma área VIP e eles estavam divulgando como se fosse uma área VIP de balada, Sim, de show. Área VIP. E ele falava assim, ó, tá vendo lá no fundo? Lá é pra quem chega atrasado, ó. Lá é pra quem não tem compromisso. E o mais assustador, porque essa igreja vai lucrar com isso, mas o assustador é a defesa que as pessoas fazem no comentário da ideia de não, mas é que se você gasta no mundo que... Para quem não é crente, existe dois universos, né? Sim. A igreja e o mundo. Então você gasta no mundo esse valor para ir numa balada. Bom, primeiro que eu acho que o crente não gasta, supostamente não gasta para ir na balada. Não, em lugar você nenhum. gasta Então, muito menos também, tá? Não faz sentido essa lógica. Mas você gasta para ser VIP num show. Então por que não na igreja? Tiago, porque a igreja não é um show. Quando eu ia na balada, na finada Shed, aqui em Curitiba, não me julguem quem é de Curitiba, por favor. Eu tava solteiro e eu era depressivo, tá, meu amor? Eu conheço histórias. depressivo. Eu conheço histórias. O máximo que eu gastei, assim, numa noite foi R$150. Que foi muito mal gasto, não foi? Foi R$150. Aí, Foi muito mal gasto. se eu lembro gastasse dessa isso história. todos os finais de semana, dava R$600. Ainda é menos do que eu ir no Legendário. Não, sim, mas... Ainda é mais barato, vale mais Não, eu ir na balada. e não é tanto valor, mas o princípio, a lógica por trás. Claramente você cria divisões sociais dentro da igreja, além de que você cria esse sentimento de status, porque no momento que você tem uma área VIP, você está dizendo, tem pessoas que podem pagar mais Sim. e que acabam se tornando mais importantes, porque esse é o significado de VIP. E o Legendários, ele atraiu muito de uma galera influencer rica do Brasil, que é o Sim. Primo Gimo. Aí eu vi que o Primo Gimo convidou o Canirani. Não vou falar nome, porque eu tenho- O marido da IrTube, O marido da IrTube vai, né? Da o Vitória. Euezer, Euezer é bom. Euli Ezers. E daí essas pessoas, tipo, eu que tô na igreja ali, pô, olha quem tá indo. E o cara é bom Então, mas financeiramente. tem até uma outra questão. Ah, Muitos dizem, já tem se saído por aí os rumores, que eles beijam bem. Por isso que é bom, Não. vale bem, vale. que eles não é que eles estão pagando pra ir, eles são pagos. Que existe, muitas eu não vezes duvido, pode com ser, certeza. cada vez mais essas igrejas têm
esses influenciadores com parte da sua folhinha. É tipo assim, eu vou de contratar o Carlos Alberto Nóbrega pra Ou às vezes não é nenhuma folha de falecido, pagamento. né? Ele morreu. Não. Não? Desculpa, Carlos Alberto. Às vezes não é nenhuma questão de folha de pagamento, mas é de parceria. Por quê? Porque conteúdo crente vai muito bem com Porra. conteúdo de negócio. Tem uma coisa que você precisa saber sobre a internet, que o que funciona na internet é status. E tem coisas que se correlacionam. Por exemplo, você ter um conteúdo sobre ser rico, então de ostentação, mostrar um carro. Ashton Hawke, nós já fizemos um vídeo dele. Sim. O conteúdo dele é mostrar que ele é rico e mostrar que ele é fitness. Sim. Entendeu? Então ele vai ter um vídeo, ele mostra ele fazendo malhando de madrugada, mas mostra também que ele tem um carro foda, que ele tem as roupas super caras. Isso chama muita atenção. Não à toa, ele tem 10 milhões de seguidores hoje no Instagram. Outro tipo de conteúdo que funciona especialmente no Brasil é você mostrar que você é rico e mostrar que você é crente e dizer, foi Deus que me deu. Exato. Porque as pessoas no Brasil são o quê? Fudidas e crentes, né? Nós dois, por exemplo. É a teologia da prosperidade renovada. Exatamente. Daí funciona muito, porque você mostra que você ganhou muito dinheiro e quem te deu isso é Deus. As pessoas te seguem porque elas querem ter muito dinheiro e elas também acreditam em Deus. Então talvez Deus dê para elas também muito dinheiro. Claro. E aí, ou seja, para a igreja faz todo sentido trazer essas pessoas. Que é um pensamento que você não prestou atenção até agora. É a base do pensamento de direita, que é isso que a direita promete. Sim, né? sim. Que se você trabalhar muito duro e você acreditar em Deus, nos valores conservadores, do trabalho duro e da fé, você vai ser bem sucedido na vida Com certeza, e que ser as tão coisas rico acontecem. quanto um Elon Musk, que com certeza ficou rico também pela fé em Deus. Que é o negócio daquela... Acho que é PNR, que é Programação Neuro... alguma coisa, sabe? Meu Deus. Que é basicamente um negócio, uma metodologia que faz com que as pessoas acreditem que só elas mudando seus hábitos e seu modo de pensar, que as coisas mudam, sabe? Quase que com uma lei da atração, sabe? Sim. Se eu for no movimento Legendários, olha os homens ricos que tem lá, olha os homens fodas que tem lá. Eu vou me tornar isso também, sabe? Não, você já viu como se chamou o Annie, Quem? o da droga? Eu não chamo o Nakirani. O Nakirani tem um vídeo O dele Nerato Kanirani. Tem um vídeo dele falando que não, porque eu entrei num grupo de homens ricos, aí você percebe que todos eles têm relógios de 1 milhão. E se você não tem relógio de 1 milhão também, você se sente um merda. E aí você vai mudando a sua mente pra perceber que você tem que ter o relógio de 2 milhões. Tem que ter por quê, cara? Porque e você vai ter também um micropênis, cara? Qual que é a vantagem disso? Só porque todos ali têm, Thiago. Mas é que é um sentimento de manada, de pertencimento, você tem que se sentir parte, e as pessoas vão onde querem. De fato, se você mudar o seu pensamento, a tendência é que você mude a sua vida de alguma forma. Claro. Porque Mas é que não é esse negócio de automático. Não. De lei de atração, Não, sabe? tem sorte, tem questões sociais envolvidas. Barbaridade. Tem um monte de outros fatores, mas as pessoas não acreditam. E tá cada vez mais cedo. A gente já falou no outro vídeo sobre a série Adolescência e os insights da internet. Sim. Já tem um monte de criador de conteúdo jovenzinho, Você né? já viu um piá sulista, loiro, que faz uns conteúdos bem Acho que não, ainda não neonazista? Não chegou pra mim. Graças a Deus. Cara, mas uma coisa sobre o Legendários, que é a coisa acho que mais me incomoda de tudo isso, é a associação do militarismo ao cristianismo. Eu acho que isso é coisa que daí acho que pra gente daí linkar com as nossas experiências de igreja, que é uma coisa que eu vejo que a maior parte das pessoas que fala sobre isso foca no que a gente falou até agora. Da relação financeira, econômica, de poder, sabe? Ou da deturpação da fé no sentido do enriquecimento. Mas, cara, o que é mais nojento é essa associação que você ser cristão é você ter uma atitude militar, tá ligado? É esse negócio de que é um grupo fardado, disciplinado, que eles chamam que Jesus foi o legendário número 1. Se fuder, cara, o que é isso? Jesus andava com puta e ladrão, cara. Bom. Puta e ladrão. Esses caras talvez... Só que ele, enfim, por outros motivos, né? Mas ele não andava porque ele caía na gandaia dos caras, tá ligado? Porque ele mentia pra esposa. Não é porque ele tinha uma mulher em casa e daí ele ia sair jogar bola na quarta noite. Você não. Com Maria Madalena. Mas vou passar ali na Clés, tá ligado? Depois. Mas é isso. E daí também, assim, é secreto, não pode falar o que acontece lá. Mas tem pessoas que vão, se arrependem, não gostam, acham escroto e conta. E daí basicamente tem muita humilhação. Os superiores, as pessoas que já foram, é como se fosse, sabe esse treinamento do BOP, agulhas negras, essas coisas? Então tem essa relação de poder e humilhação com os novatos.
de falar alto, de humilhar, de tratar mal, sabe? Porque é um tratamento de choque. A pessoa tem que acordar. Tem também, falam que tem um momento que você tem que ficar semi-nu, sujo, com outros homens, e os superiores ficam ao seu redor falando várias coisas, não sei o quê, sabe? Então, é um militarismo absurdamente irreal com as práticas cristãs, cara. E isso é desde sempre. Eu lembro que na minha adolescência, eu fui num acampamento para adolescentes homens totalmente militarista. A gente foi num campo de treinamento do exército, que eles cediam para escoteirismo, para outras coisas assim. E daí eu fui com um grupo de meninos da igreja para viver uma experiência militar. Só que, cara, isso não tem absolutamente nada a ver, cara, com o que devia ter sendo ensinado de valores cristãos, assim, sabe? Porque no final era só pra, não sei, pra você criar uma casca grossa e falar que punheta é pecado. Não, mas eu acho que tem tudo a ver com essa coisa de uma tentativa de recuperação e de um lugar livre para você exercer essa masculinidade, que de fato não faz sentido com o mundo hoje, que é problemática, que é tóxica, mas o homem não quer perder o seu status de homem, de poder fazer o que quiser, de ser extremamente superior. Então, precisa se agarrar a esse tipo de experiência de grupo para fazer. E quando você faz isso em grupo, você se identifica, você gera identificação, você passa por essa experiência, mas depois você é recompensado. Então, na sua cabeça fica tudo bem. Poxa, passei pela experiência, sobrevivi, você se sente bem. Porque o militar fazer isso faz todo sentido. Afinal, o militar tem que passar por treinamentos para quebrar a objeção dele, quebrar parte do individualismo, porque é uma função que exige. O cara não vai ser bombeiro e se jogar no fogo se ele seguir os instintos naturais dele, que é de se afastar das chamas. Ele tem que suprimir parte do medo, do instinto, para entrar nas chamas, para enfrentar um tiroteio. Então, obviamente, ele precisa dessa supressão disso e até do próprio individualismo, que às vezes você vai ter que cumprir ordens que você não quer e tudo mais. Mas, de fato, isso não tem nada a ver com nenhum princípio cristão de verdade. E daí aquele negócio que eu sinto muito quando eu vejo o vídeo dos homens que voltam, assim, parece que eles voltam todos muito com um sentimento que, ok, eles são homens melhores, mas que eles são homens que precisam ser valorizados agora também, sabe? Eles valorizam, eles entendem a posição deles como os dominantes da relação, da casa, e eles querem, sabe? Eu vi, por exemplo, um vídeo da mulher falando assim, como era meu marido antes. Daí vários vídeos dele no sofá, ela lavando louça, ele largado, não ajudava em nada. Aí como ele é agora? Ele chegou e falou assim, vamos comer um lanche. Tipo, vai tomar no cu, cara. Nem pra você cozinhar, tá ligado? Porra, então a ser assim, eu sou o maior dos legendários. Ou o cara que chegou... o cara que chegou também, ele tava todo fardadinho assim, e ele tinha uma adega cheia de vinho, de bebidas e tal. Ele começou a jogar tudo na pia. Daí falou assim, isso aqui não agrada a Jesus, filho. Isso aqui, ó. Você não aprendeu a ter autocontrole, meu mano. Jesus, tá ligado? E Jesus Tipo, Jesus transformando galões de vinho, assim, levando sabe? tempo lá pra transformar o vinho. Tá ligado? Mas é isso, porque daí eles vêm com atitudes muito específicas. Não, eu chego agora e eu carrego minha mulher no braço. Mas sabe o que é? Isso não tem a ver com o cristianismo. Isso é o que eu chamava com outro amigo meu, um outro amigo nosso, Pedro, de pacote conservador. Mas Que é isso, é o pacote conservador. É a recuperação do pacote conservador. É você querer ser rico, então você abdicar de qualquer política ou qualquer crença ideológica que não fale sobre você ganhar dinheiro num trabalho padrão. Então, é consumir conteúdo milionário, pensar em investimentos e finanças. Embora essas coisas possam ser importantes, enfim, mas essa lógica... Mas de uma forma... meritocrática, bem meritocrática, assim, de que não, tem que trabalhar duro. É ter a família conservadora, então você ter a sua mulher e os filhos. Eu tenho que ser cabeça do meu lar. E ser o cabeça do lar, a família. E nesse pacote conservador, uma das coisas é ser cristão. Uma das coisas. Então, é parte do pacote. É isso, é o pacote conservador. É isso. Mas, e acho que acima de tudo também, como a gente já comentou, acima de tudo não, mas aliado a tudo isso, é fazer parte de um grupo de pessoas que pensam igual você também. Ah, isso sim. O que é uma coisa boa, né? Todo mundo quer um grupo, fazer parte de algo. Porque, é importante. Imagina, Thiago, é que a nossa igreja que a gente congrega não tem isso. Espero que nunca tenha. Pra gente não vai ter. Mas, imagina, tem igrejas, grupos que é um fenômeno. Todo homem vai. Você sente uma pressão social de ir também, sabe? Sim. Porque às vezes você não acredita em tudo isso, sabe? Mas,
pô, os homens ali voltam com uma superioridade. Eles voltam porque eles foram transformados. Não, e de novo... Eles criam grupinhos só pra eles. E de novo, a gente tá falando sempre com viés macro. Porque no viés micro, a experiência pode ser positiva pra essa pessoa. Ela ela gostou. Até porque às vezes ela não voltaria, mas ela gostou. Exato, né? exato. Tem um benefício bom ali. Talvez totalmente distorcido. E no macro você percebe que não é muito bom. Mas ali no micro a pessoa gostou da experiência, se sentiu bem. Às vezes é uma solução fácil até pro problema que ela tem. Então, enfim, isso vai se espalhando também por conta de ser uma experiência positiva para aquela pessoa naquele momento. Exato, é foda. Nem faz sentido essa frase. Nem faz sentido. Mas assim, dito isso, Thiago, no final de semana que vem vamos ali subir o Anhangave. Uhum. Todos já estaremos fardadinhos, né? E é isso. Não tem absolutamente nada que me faça subir o morro. Nossa, não tem... Mentira, eu queria ser mais assim, mas pela natureza, Thiago, conexão, ripongo pra caralho, tá ligado? Sim, eu queria subir pra ser aventureiro. Eu também, pô, mas eu não sei nem conseguindo subir a escada sem meu coração bater. Eu também. O dobro da velocidade. Eu também. Às vezes que eu subi um morro, pequeninos, eu já falei, eu nunca mais faço isso na minha vida. É verdade. Foi triste aquela vez. Então, mas é isso. Tem a questão de estarmos fora de forma. E você, jovem ou adulto, que está se sentindo pressionado... Deixa eu falar uma coisa só antes. Fale. Antes de você, jovem adulto. Eu tenho um pé contra, porque a gente vem de uma tradição mais pé no chão da igreja, né? A gente não é de uma igreja muito avivada, como fala. Não. E eu sou meio contra qualquer experiência meio... Sobrenatural? Sobrenatural. Mas sabe o que é foda? Que eu acho que nem tem isso, tá ligado? Será? Eu acho que... Não é meio Cabo Daciolo subindo na montanha, assim? Não é a mesma vibe? Não, eu acho que não. Eu acho que não porque acho que ele vai muito pro... Ah, não, tem sim. Porque eu ouvi uma pessoa falando que tem coisas proféticas, mas acho que não é do sobrenatural. Eu acho que é o negócio da reprogramação neural e lei de atração, só que pra macho. Entendi. Mas se tem a... Tudo que eu quero, eu posso. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mas se tem qualquer coisa meio profética, qualquer experiência sobrenatural, eu já sou meio contra. Que eu acho que é mais da nossa... O que era mais comum antes era isso. Se um grupo de crentes antes iria subir o morro, era para ter uma experiência sobrenatural. Exato. Porque ficava em contato com a natureza, Deus ia se revelar. Não acho. Ficava lambendo cogumelinho, né? Não acredito na revelação de Deus. Ficava ali, ó, dropava um ácido. Desse jeito, Dropava um ácido lisérgico antes de ir. Imagina que foda seria. Não. Pessoal, você jovem, eu ia falar a palavra final pro jovem, Thiago. Minha mãe vê isso aqui, ela mandou esses dias um print. Assistindo algum papo torto. Eu sempre penso que a sua mãe tá assistindo. Mas ela já sabe o que eu sou, né? Fazer o quê? Eu tô encaminhado na vida. Então, mas a sua mãe, ela tem que gostar de mim ainda. Gosta. E daí ela não vai mais gostar, ela vai achar que eu e a Milena somos má influência. Não somos. O Beraldo é uma influência aqui. A gente era extremamente correto antes. Sim, jovem, você que é de uma igreja ainda, né? Ou você tem amigos que estão te chamando por legendários, assim. Ou familiares. Não vá por pressão. Não vá achando que é uma coisa que é a solução dos problemas do mundo. Sabe, você homem também que... Nossa, eu traio muito a minha esposa, eu acho que eu tenho que ir pro Legendários. Não vire gente e faça terapia. Uhum. Nossa, minha esposa é muito chata, mas quando eu tô no Futebas, é tão legal. Os homens lá são tão legais, são tão meus amigos. Às vezes vale um questionamento. Fala assim, pô, será que eu... Ai, não sei, sabe? Mas vontade de bater um leque agora. Não, eu não quero associar isso à comunidade LGBT, que é muito foda. Tá. Eu gosto de todo... Amo os gays, gente alegre, povo alegre. Mas isso, não ceda a pressão. E se você for, não vá, desista. Cancele essa inscrição. Eu ia falar pra você aí. É melhor, você quer ser bem sucedido e você acha que nos legendários vão ajudar? Pensa que você podia investir esse dinheiro que você vai pagar em ações. Exato. Talvez rendesse melhor. Exato. Compra aí uma caixa de paçoca, vai vender no centro. Estude, compre livros. R$1.000, R$3.000 em livros. É verdade. Né? Compre uma roupa laranja da Renner. Isso, tudo bem. Isso é o que você quer. É isso, né, Beraldo? É isso. Se a gente falar mais, a gente vai se comprometer. Será que as pessoas gostam dos nossos papos
de experiências crentes, nossos papos tortos cristãos, eu gostaria de saber nos comentários. É um dos meus assuntos favoritos, viu? Eu gosto de falar sobre isso. Então a gente tem que falar mais. Semana que vem. Fale aí. Curta também o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. E é nóis, Thiago. Au! 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 Au!